quais, enfim, isso tem vários intérpretes, há aquele surge para afirmar isso mesmo, e em que ele considera que estão criadas as condições, porque eu, que na altura pensava o mesmo que António Sardinha, que era um republicano entusiasta também, vindo das greves estudantis de 1907, as greves estudantis foram um alfogo muito grande da juventude pró-republicana, não é? Os ministros da educação, como sempre, atrapalharam a crise, não souberam gerir, e levaram os estudantes digamos, a passar boa parte para a oposição republicana, embora muitos, provavelmente, se não tivessem as grandes manifestações dos estudantes de apoio a Dom Manuel II em Lisboa, em março de 1908, têm qualquer coisa como 4 mil estudantes de Coimbra, o que significa 80% da academia era monárquica. Agora, isso é para as manifestações, é para a festa. Para a ação, os 20% foram mais importantes e eram republicanos. As coisas são assim, quem move são as minorias, todas as minorias estão a ver para onde é que as coisas vão. O certo é que a República tinha uma missão que era fazer sair Portugal, do ponto de vista cultural, do analfabetismo e da iliteracia. Nós estávamos muito mal equipados. Os atrasos tinham sido sucessivos e é difícil dizer onde é que tudo começou a correr mal. Se foi com o Marquês de Pombal que eliminou boa parte do ensino primário e secundário com a extinção dos jesuítas e a pouca consideração do modo de... Enfim, e a nacionalização da Igreja. Se correu mal com o liberalismo, que também não soube resolver o assunto, claramente da educação. E o certo é que no final do século XIX, Portugal tinha qualquer coisa como 79% de analfabetos. As percentagens, por exemplo, nos países nórdicos é ao contrário, praticamente ao mais, é 79, ou 89, ou 90 e tal por cento de pessoas alfabetizadas. Nós olhamos hoje para a maior parte dos índices internacionais de desenvolvimento, de transparência, de qualidade de vida, nós vemos aparecer sempre à cabeça as Suécias, a Noruega, a Dinamarca, a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda, porque são países que desenvolveram os seus sistemas educativos antes de fazerem, por assim dizer, a transformação económica e industrial. Quando eles chegaram à transformação económica, tinham pessoas educadas para saber como é que podiam utilizar os seus recursos. Isso não se fez em Portugal, por muitos motivos, agora não interessa. A República tinha dito que isso devia ser feito, a Primeira República, mas não conseguiu. Há pequenos aumentos da alfabetização, embora os grandes liceus são da época de João Franco, que olha para o Pedro Nunes, para o Camões, para o Passos Manuel, são tudo lições dos liceus do plano João Franco, em 1907, 1918, depois lá estava. Há alguns esforços, mas é um falhanço. Mais uma vez, e sem ideologia, tem que se chegar ao salazarismo para fazer a rede das escolas primárias e a rede das escolas escolares, mais tarde a rede das escolas técnicas, tal como elas chegaram ao 25 de abril. Enfim, já com outra esperança. Então, a República falhou essa sua missão, que era a educação do povo, como se dizia, ou a instrução popular, ou a instrução, digamos assim, da população portuguesa. Costumam dizer os apologistas da Primeira República, que aliás atualmente são poucos, porque quase tudo correu mal, que houve pouca sorte, tal como os cavaleiros do Apocalipse. A Primeira República teve guerra, quis participar da guerra em África, na Europa. A Primeira República teve peste, de certo modo, peste bubónica, em 1918, realmente ceifou 30, 40, 50 mil pessoas. Se não teve fome, não teve propriamente grandes aumentos, a população portuguesa não teve grande aumento de qualidade de vida. Eu creio que essas explicações não são, enfim, não ajudam ao centro da questão, digamos que não teve circunstâncias favoráveis, é o que se pode dizer, mas também não aproveitou as circunstâncias. E isso porque, e isso conduz-me ao último ponto que eu queria chamar a atenção, político económico, política geral, digamos, na nova política, fator social, fator cultural, fator religioso.
Afonso Costa teve uma solução que eu não esperava que tivesse, digamos, não foi a solução que eu tinha imaginado, mas que acabou a ser uma solução boa para todos os intervenientes, que é, como sabem, evidentemente, a lei da separação da carreira do Estado. Ele não o fez com um grande idealismo, fez dentro da chamada lei da despesa zero, porque é isso. Afonso Costa é conhecido em finanças porque teve 2 orçamentos com superávit. O Estado, em 1912 e 13, as receitas foram superiores às despesas. Uma das razões é que boa parte dos credores não foram pagos. Portanto, em 1914, pum, é um pico que foi preciso pagar os credores. A outra da razão é a chamada Lei Travão, em que ele proibiu os ministérios de fazerem mais uma única despesa. Bom, assim é fácil conter a despesa do Estado. Uma das despesas que não se fez foi pagar o clero, mas porque simplesmente o clero separava a Igreja. O clero era subsidiado pelo Estado. Portanto, há um elemento também muito economicista e muito de cálculo de Afonso Costa, que essencialmente era um homem de manobras financeiras. Foi assim que ele acabou a sua vida em Paris, rodeado de charutos e pela vida a recusar-se a vir para Portugal à frente de um grande banco internacional. Não creio que seja mais do que o bom burguês, com sonhos radicais, e o radicalismo burguês na história europeia tem estas personalidades transvestidas que aparecem como travestis da mudança e que acabam por ser os mais ingratos e cruéis sustentáculos do conservadorismo e do status quo. É a minha avaliação de Afonso Costa. E, de certo modo, a avaliação dos contemporâneos quando se diziam que a República não pode viver com Afonso Costa e a República não pode viver sem Afonso Costa. Porque ele era a expressão da ditadura do Partido Republicano Português e da manipulação, digamos, dos sistemas de influência e de distribuição de benesses. Que, em Lisboa, é preciso ter isto presente, Portugal era realmente um país macrocéntrico. Portugal era Lisboa, e como disse um general francês, aquele que nos invadiu, toda a gente conhece a frase, Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. Ora, isso tinha alguma realidade. Nós hoje, 100 anos depois, vivemos uma realidade diferente. O país tem vários centros, tem pelo menos 2 grandes polos, em Lisboa e no Grande Porto, tem alguns centros urbanos, enfim, Viseu, Algarve, Funchal. O país tem vários centros. Não era esse o Portugal da Primeira República, era realmente um país lisboeta, de onde a Revolução do século todo, como toda a gente sabe, é uma revolução em Lisboa. O resto do país não fugiu, nem foi consultado. E a famosa frase, a República faz em Lisboa e é transmitida por telégrafo, não é uma piada nem uma graça, corresponde à realidade dos factos. E é essa macrocefalia de Lisboa, embora houvesse forças monárquicas na província muito fortes, e, enfim, em parte por traição do tenente Caneira, que mandava o Iata Amélia, em vez de ir para o Porto, como queria Dom Manuel II, foi para Gibraltar, portanto, a possibilidade de resistência, se houvesse, não estou a dizer se havia ou não. Haveria um bom romance daqueles que se fazem agora de contrafactual. E se tivesse ido para o Porto? Se tivesse ido para o Porto, tinha havido uma guerra civil. O resultado foi logo saber qual é. Mas, obviamente, que nem essa possibilidade houve. Não me interessa estar a dizer se é também ou se está mal. Ora, nesse fator, lá está, ao fazer a lei da separação da Igreja e do Estado, que em último caso é uma lei boa, seja lá quais forem as intenções que não se Costa, a República pretendeu resolver o problema religioso e pretendeu que o seu patriotismo, a sua intensa religião patriótica, porque não se pode duvidar do patriotismo de todos aqueles homens, o patriotismo dos que foram para a Primeira Guerra, o patriotismo daqueles que assumiam cargos políticos sem benesses. Os cargos políticos não têm nada a ver com hoje. O Teófilo Braga ia direto para a presidência da República, é conhecido o desapego material de todos aqueles homens da Primeira República, porque há uma enorme diferença do que nós vivemos hoje em dia. Eram realmente patriotas, honestos, transparentes, desinteressados, mas com uma ignorância profunda dos mecanismos económicos. Eles não faziam ideia do que eram estruturas